para todos, agradecer aos nossos convidados. Nós estamos aqui, meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, eu sou sócia do Escritório Inocente Advogados. Eu queria até pedir para as pessoas que ingressarem na nossa webinar colocarem sem áudio para a gente poder... E aí nós temos hoje um tema da nossa webinar que é sobre o transtorno do espectro do autismo e os cuidados em tempos de isolamento social. A gente sabe que a pandemia do Covid causou impacto econômico, social, de convivência, na vida profissional e principalmente na vida dessas pessoas que são portadoras do autismo. E a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre o impacto disso e os cuidados nesse momento de isolamento social. Eu trouxe só uma introdução aqui, até para conteúdo informativo, que o nome oficial do autismo é transtorno do espectro do autismo, que é uma síndrome de origem genética que afeta em diferentes níveis a cognição, o comportamento e a interação, caracterizada com déficit de interação social, déficit de comunicação e comportamentos. Estima-se que nós temos hoje no mundo 70 milhões de pessoas autistas e 2 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Então, acho que é um assunto de grande relevância, uma parcela importante da nossa sociedade e a gente precisa tratar esse tema com a importância que ele merece. E para tratar desse tema, nós convidamos aqui 2 convidados que atuam no tema já há muito tempo, que têm total expertise. O Dr. Carlos Gadia, que é médico neuropediatra, especialista em neurologia pediátrica. E aí o currículo aqui do doutor é enorme em termos de atuação, diretor médico da Tismo Biotech Company, diretor médico e membro do board do Eco Project de Curitiba, coordenador científico dos congressos do TEA em Ribeirão Preto, Brasil, representatividade importante em vários estados, e é diretor associado do Dan Marino Center, que é um centro de referência para avaliação e tratamento do autismo no mundo. Muito obrigada, doutor Carlos. Nós estamos aqui também com o Francisco Paiva Júnior, que é editor-chefe da revista Autismo, jornalista pós-graduado em jornalismo e segmentação editorial, autor do e-book Autismo, Não Espere, Haja Logo, e coautor, cofundador da revista Autismo, chefe de conteúdo. É importante a gente falar que a revista Autismo, ela hoje tem distribuição em 100 cidades, com representatividades em todos os estados e distribui mensalmente 20 mil exemplares. Então, é um alcance enorme, trazendo conteúdo de graça para a população sobre esse assunto importante. Gente, bom dia. Muito obrigada aos nossos convidados, aos participantes. Eu queria começar com uma pergunta de forma bem didática, viu, doutor Carlos? Queria começar conversando com você. Eu queria que a gente explicasse um pouco por que o autismo é definido como um transtorno do espectro. Em primeiro lugar, né, eu quero dar bom dia a todos, agradecer pelo convite, né, Fernando? É um prazer estar aqui com vocês, com o Paiva, contigo, com todo o pessoal que está nos assistindo, né? Na realidade, né, a razão para isso se deve a uma mudança nos critérios diagnósticos. Então, de uma maneira bem simples, né, até a metade dos anos 90, autismo era diagnosticado, era classificado como ausência de interação social e ausência de comunicação. Então, na realidade, não havia espectro. Ou seja, ou tu tinha, ou tu não tinha. Se tu tinha ausência completa de comunicação, de interação social, tu era autista. A partir da metade dos anos 90, com o DSM-4, que mudou os critérios diagnósticos, nós passamos de ausência para déficits na qualidade de interação social e déficits na qualidade da comunicação comparado com outras crianças da sua idade. Então, todos nós entendemos, né, que entre ausência total e déficit na qualidade comparado com outros, isso mudou radicalmente a visão a respeito do transtorno, né, e passou de um transtorno muito claramente definido, né, muito limitado, a um espectro, porque entre déficit na qualidade da interação social e da comunicação, né, nós vamos desde aquelas crianças que têm uma comunicação e uma interação social pouco menor do que as crianças típicas,
até aquelas crianças que têm basicamente nenhuma interação social e nenhuma comunicação. Então, aí surgiu a necessidade de nós qualificarmos isso como um espectro. Perfeito, perfeito. Eu queria, e já entrando também, doutor Paiva, aqui no nosso tema, a gente tratando dessa questão do transtorno do espectro como também ligada a déficit de interação social e comunicação, eu vi uma matéria muito interessante na revista Autismo, agora de junho, onde tinha algumas pessoas falando, portadoras do autismo, falando como é que elas se sentiram com o isolamento social. E algumas até destacaram, poxa, foi melhor. O fato de eu não ter tanta... de eu não ser ligada à interação social, ou não ser de fácil interação, me proporcionou também o fato de eu ficar um pouco mais cômoda com a situação do isolamento social. Isso foi uma coisa muito interessante que eu vi na matéria. E eu queria começar com essa pergunta. O que muda nos cuidados com a pessoa portadora do TEA durante o isolamento social do Covid? Eu queria que o Paiva começasse e depois o Dr. Carlos. Bom, primeiro vou agradecer, Fernanda, a oportunidade de estar aqui falando para esse público e uma honra, né, estar do lado aí de um monstro que é o Dr. Carlos Gadia, que é uma sumidade aí no conhecimento a respeito de autismo. É, sem dúvida, um dos maiores especialistas que a gente tem hoje no mundo. Eu fiz uma reportagem bem extensa nessa edição da revista Autismo, que foi dedicada praticamente inteira a esses efeitos da pandemia, esses impactos, né? E, sem dúvida nenhuma, para as pessoas com autismo, do mesmo jeito que é um espectro enorme, né? Os autistas podem ser ali, desde os mais comprometidos aos menos comprometidos, esses efeitos também têm um espectro enorme. Tem gente que ficou muito mal, que entrou muito em crise, porque o autista, uma das características que abrange a maioria das pessoas com autismo é estar muito ligado à rotina. E você imagina, de um dia para o outro, você falar assim, não, agora nós estamos em distanciamento social, não pode sair de casa, não vai na terapia, não vai fazer esporte, não vai para uma escola, e isso tudo do dia para a noite. Isso é muito prejudicial para muitos autistas, independente do nível, tá? Independente do comprometimento. Então, assim, isso afetou muita gente, né? No início, eu conversei com dezenas de famílias e dezenas de autistas, e no início foi difícil para todo mundo, né? Essa mudança drástica de rotina foi difícil para todo mundo. Porém, ao decorrer aí dos dias, alguns se adaptaram, estão até melhores, foi até inspiração do roteiro da historinha da Turma da Mônica e do André, né? Que é o personagem autista da Turma da Mônica, que tem aí uma historinha exclusiva para a revista Autismo em toda edição. Então, na história em quadrinhos dessa edição, o André fala assim, né? Olha, para mim foi melhor porque eu não tenho surpresas, ninguém vai vir aqui em casa sem avisar, né? O que realmente foi inspirado em reações de algumas pessoas com autismo. Em outros, estão sofrendo muito, porque ainda não conseguiram se adaptar a essa nova rotina. Então, assim, tem gente que está adorando, tem gente que está detestando, né? O meu filho é um exemplo, né? Eu tenho um filho com autismo, o Giovanni, que tem 13 anos, e para ele está ótimo. Ele está tendo aulas online, ele não está encontrando muita gente, e para ele falou assim, pai, eu estou adorando a pandemia, para mim tá tudo ok. Doutor Gadia, acho que o senhor tem percebido isso nos seus pacientes também, nessa diversidade de reações, né? Com certeza, né? Aliás, acho que tu colocaste muito bem, né? Essa dicotomia, né? Entre aquelas crianças, a enorme maioria que teve enormes dificuldades de tolerar as mudanças da rotina no início, né? E agora uma dicotomia entre aquelas crianças que realmente continuam em situações de enorme ansiedade e de estresse, né? Por estarem, vamos dizer, de certa maneira, trancadas dentro de casa, né? E isso gera uma série de comportamentos disruptivos, né? E aquelas crianças que, por outro lado, né, estão se beneficiando disso de uma certa maneira, exatamente pelo fato de que, com a diminuição da interação social, né, com o fato de que o próprio horário da escola se tornou um pouco mais flexível, né, então se pode se adaptar um pouco melhor a isso, né? Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente salientar também, né,
é que a pandemia nos está ensinando, né, é a importância da capacitação dos pais, né? Porque, assim como existe uma dificuldade muito grande das crianças se adaptarem, né, existem também das famílias, né? Então, nós estamos vendo agora duas situações, uma dicotomia também em relação às famílias, né? Um número muito grande de famílias que estão absolutamente desesperadas, né, sem saber o que fazer, se sentindo abandonadas do ponto de vista das ajudas que são necessárias, né? E, por outro lado, um grupo menor de famílias que receberam capacitação e treinamento e que, na realidade, estão conseguindo manejar a situação muito bem e que estão até se sentindo mais capacitados, né? Mais empoderados pelo fato de que eles estão comprovando na prática que eles sim são capazes de lidar com a situação. Então, de novo, né, a importância da capacitação dos pais, que ficou muito, muito salientada nessa situação de emergência, né? Quando nós não temos acesso a ninguém, como é que nós vamos nos virar para lidar com os nossos filhos? Doutor Carlos, até puxando o gancho dessa fala, existe hoje algum tratamento ou uma terapia, alguma coisa que inclua a família? Existe alguma iniciativa nesse sentido? Na realidade, né, Fernanda, não existe nenhuma terapia que não inclua a família, né? Então, qualquer tipo de terapia hoje em dia no mundo em que a família, e principalmente os pais, não fazem parte diretamente dessa terapia, né, ela não é considerada terapia, né? Então, já não é mais aceitável em lugar nenhum do mundo levar o nosso filho, a nossa filha, para uma clínica, né, ficar lá sentado esperando por 1 hora ou voltar daqui 1 hora para pegar a criança, né, vou para casa e tudo continua igual, né? Isso é absolutamente não eficaz, né? Então, a terapia considerada hoje em dia como eficaz, ela exige capacitação e treinamento de pais, né, de todos os tipos de terapia. Então, isso é fundamental. Sim, muito importante a participação da família, né? Acho que é fundamental. Pensando nessa parte das terapias, eu vi que algumas clínicas elas suspenderam o atendimento presencial. E a gente sabe que esse tratamento ela exige uma terapia comportamental, psicológica, e muito disso é de maneira presencial. Eu queria entender como é que fica a situação da falta desse atendimento presencial, como é que ele pode ser suprido e se a tecnologia consegue ajudar nisso. Se puder começar pelo Paiva. Claro. Eu conversei com diversos terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e, de novo, a consequência disso é muito diversa. De novo, nós vamos ter uma variedade muito grande. Tem gente que conseguiu se adaptar bem, logicamente que quem tem menos comprometimento consegue aproveitar melhor uma terapia online, né? Isso foi uma unanimidade entre todos que eu conversei, mas mesmo assim, não é regra que a terapia online está funcionando bem para todo mundo. Dr. Gadia, acho que falou de forma excelente, né? Sem dúvida nenhuma, os pais que conseguem participar, e aí a gente não pode nem julgar a história, nem o know-how de cada um, e nem a condição mental até, né? Porque todo mundo, eu acho que numa certa fragilidade mental nesse momento de pandemia, vivendo o inesperado, vivendo algo que a gente nem consegue compreender direito, mas sem dúvida nenhuma, quem está conseguindo incluir a família nisso, de maneira mais efetiva, tem dado certo e tem obtido melhores resultados, né? Aliás, é o que faz, um exemplo que eu vou dar, o ICO Project, lá em Curitiba, liderado pela Elise Matos, que o Dr. Gadia tem aí um envolvimento também, de treinar familiares, porque isso é muito importante. Então, assim, quem está fazendo terapia online e está o terapeuta junto com a família, isso tem surtido um efeito muito, muito positivo e muito eficaz, às vezes melhor. Eu cheguei a ouvir relatos de terapeutas que estão dizendo que o efeito da terapia está ainda melhor com a participação dos pais, e os pais entendendo melhor os filhos, né?
Então, até um conselho que eu dou, vai entender um pouco, pelo menos o básico, não é para o pai e a mãe virar terapeuta, mas entender o básico, né? Quando meu filho começou a fazer ABA, que é a terapia comportamental que tem maiores evidências científicas de eficácia mesmo, né? Eu fui fazer um curso de ABA, pelo menos um básico, para entender o que esperar daquele profissional, entender como eu posso contribuir nas horas extra. Porque se você vai na terapia 1 hora ali por dia, ou às vezes até 1 hora por semana, dependendo da condição e da necessidade de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, você não consegue ter tanta eficácia quanto se você entender o que pode, o que deve e o que não pode ser feito durante o momento em família, fora da terapia. Fantástico. Doutor Carlos, tem algo a acrescentar nesse sentido com relação à terapia? Eu quero até emendar uma outra pergunta. Se o fato da gente ter tirado ou diminuído esse atendimento presencial, essa terapia presencial, se isso gera algum impacto com relação aos ganhos ou os progressos já obtidos com os autistas? Qualquer mudança, é bastante comum, né, que qualquer mudança nas rotinas da criança no espectro podem levar a algum grau de perda nas capacidades dessa criança. E isso está acontecendo bastante hoje em dia, né? Isso faz com que as famílias se preocupem, né, e comecem a falar muito sobre regressão da criança, né? Na realidade, o que está acontecendo não se qualificaria realmente como uma regressão, mas é bastante comum que qualquer mudança do ambiente, né, a gente costuma dizer, né, que a criança avança 2 passos para frente e quando ocorre uma mudança no ambiente, ela volta 1 passo para trás, né? E isso está acontecendo bastante nesse momento, né? Então, vai ter que haver, como parte do tratamento, né, uma reavaliação e uma reformulação do programa de intervenções das terapeutas, porque nós não podemos simplesmente continuar tudo como estava antes. Tudo mudou. Então, é absolutamente necessário que as terapeutas, cada uma delas, cada um deles, né, refaçam o seu programa, né, atualizando as habilidades daquela criança para esse momento, né? Porque muito frequentemente nós vamos ter que, de novo, dar um passo para trás, reforçar algumas habilidades que já haviam sido aprendidas, né? Isso, né, Fernanda, não é muito diferente, né, da gurizada, né, que fica 3 meses de férias, né, e volta para começar o próximo ano escolar e parece que meio que esqueceu o que tinha aprendido no final do ano escolar anterior, né? Então, o início do ano escolar, de uma certa maneira, é quase sempre uma repetição do que eu já devia ter aprendido, né? Sim. Então, não é que eu regredi, mas é que como houve aquele espaço de tempo em que essas coisas não foram reforçadas, né? E precisa haver um reforço. A mesma coisa acontece dentro das terapias do transtorno. Muito interessante. Falando até do ambiente escolar, eu vi uma notícia ontem que aqui no Brasil que as aulas seriam retomadas só em setembro, e mesmo assim em sistema de rodízio. Aí pensando um pouco dentro dessa realidade e a necessidade que tem também de incluir as pessoas dentro de todos os ambientes sociais, eu queria entender a realidade aqui no Brasil, como é que as escolas recebem essas crianças, se elas estão preparadas para lidar com essa realidade, e se não estão, o que poderia ser feito para melhorar isso? Pode começar pelo Paiva. Olha, infelizmente, a realidade é muito diversa, porém a maioria dos relatos que eu ouço são de escolas não preparadas, escolas ainda aí correndo atrás de tentar se preparar, tanto escolas privadas quanto escolas públicas. Logicamente que o cenário em escolas públicas é ainda mais defasado, infelizmente, né, que são a maioria no nosso país. Então, as escolas ainda não estão preparadas e depende muito do professor. Eu vejo muito a boa vontade de muitos professores que, por si só, individualmente, buscam se preparar, buscam mais formação
para tentar incluir essas pessoas. Nós temos hoje duas maneiras, eu acho, distintas, e aí tem variações nesse meio, mas basicamente duas maneiras. As pessoas que conseguem ser incluídas no ensino regular e as pessoas que dependem de escola especializada. E aí cada um tem uma necessidade. É preciso julgar isso, terapeutas ajudarem, a família ajudar para fazer essa escolha, né? Essa escolha não é simples, ela é extremamente complexa, mas existe quem vai se beneficiar em escolas especializadas e existe quem vai se beneficiar e incluir em escola regular. A inclusão é um direito de todos, mas nem a todos faz bem, nem a todos traz benefícios. Então, você tem que saber se você vai fazer uso desse direito ou não. Mas, de um modo geral, as escolas não estão preparadas, infelizmente. Os pais e os professores individualmente é o que eu vejo, assim, são os que correm atrás, é o que eu vejo buscar formação e buscar adaptar. E, às vezes, quando você tem uma direção escolar que te dá essa flexibilidade, muito bom, acaba acontecendo uma boa história, e quando você não tem, isso é até prejudicial. Infelizmente, a gente ouve de tudo. Eu imagino, viu, Paiva? Né, doutor Carlos? Eu imagino. Na realidade, né, essa é uma situação que não é uma situação única do Brasil, né? Eu diria assim que a enorme maioria, quase a totalidade dos países do mundo, né, não estão preparadas, as escolas não estão preparadas para lidar com crianças dentro do espectro, né? Certamente na América Latina, certamente na África, na Ásia, no Oriente Médio, certamente num número muito grande de países da Europa, eu diria quase todos, né? Então, não é uma realidade única do Brasil, mas é uma realidade que no Brasil se torna mais evidente e clara, né? Até porque, né, eu costumo dizer, né, que a situação da escola no Brasil é uma situação que eu diria que é muito ruim para crianças típicas. A escola pública no Brasil, infelizmente, a qualidade de ensino, na minha opinião, não tem evoluído, né? Então, se para crianças típicas já é difícil, certamente em muitas áreas do país, né, nós estamos cansados de ver exemplos disso em regiões menos desenvolvidas do país, imaginem para crianças atípicas como essa situação, né? E o que o Paiva falou é absolutamente correto, né? Os professores se desdobram, os professores multiplicam horas, né, e esforços para poderem oferecer o máximo que eles podem, né? E acho que os professores, como classe, estão fazendo um esforço heróico, né? Porque eles quase por lei eles têm que oferecer algo, né? Mas como em tantas outras situações do nosso país, né, nós somos jogados na linha de frente, né, sem ter o equipamento necessário para lidar com a situação, né? Então, isso é uma situação muito difícil, né, tanto do ponto de vista de educação pública como privada, né? E a maneira de melhorar, né, essa situação, ela passa obrigatoriamente pela formação de profissionais nas universidades, né? Em todas as universidades, na faculdade de pedagogia, na faculdade de medicina, nas faculdades de fonoaudiologia, de psicologia, etc., etc., onde a quantidade de horas dedicada ao autismo é mínima, né? Então, sem haver essa formação, nós estamos realmente criando uma situação praticamente impossível de ser lidada na linha de frente na hora que nós estamos na escola, né? E a segunda coisa realmente é que as escolas, principalmente as escolas privadas, mas também as públicas, que se criem legislações que sejam aplicadas, né? Não adianta ter uma lei, né, que ela está escrita, mas ela não é aplicada, né? E não adianta ter uma lei que não foi regulamentada, né? E, além disso, ainda existe uma necessidade muito grande, né, Fernanda? E acho que isso é o papel de vocês, dos advogados, né, dos magistrados, né, de tentar abrir um pouco mais, talvez, a legislação, no sentido de que, às vezes, existe até uma preocupação das escolas de permitir que os terapeutas daquela criança entrem na escola para proporcionar terapia, né? Quando, na realidade, nos países do mundo em que as coisas estão funcionando melhor, as escolas
dão as boas-vindas para esses terapeutas. Ou seja, ter a oportunidade de ter um especialista vir na minha escola de graça para ensinar o meu professor e ajudar a cuidar de um aluno, isso deveria ser recebido como boas-vindas, né? E não com uma série de restrições, não pode isso, não é permitido aquilo, a lei diz que não, mas se acontecer alguma coisa errada, quais são as consequências para a minha escola, né? Então, do ponto de vista legal, né, e isso tu sabe muito melhor do que nós, né, ainda existe também um caminho grande que precisa ser trilhado. Sim. Doutora, até puxando esse gancho, a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil de implementar políticas afirmativas e principalmente pensando que praticamente para tudo que for implementado a gente precisa de uma legislação. E aí a gente sempre corre o risco de ter a gente usa essa expressão, né, de entrar numa letra morta da lei, ou seja, a lei existe, mas ela não é efetiva, né? Você não consegue realmente alcançar a ponta do problema, que é aplicá-la, né, que é trazer para o caso concreto. Então, a gente tem esse tipo de situação em vários nichos, em vários ramos do direito, imagino também, principalmente dentro dessas questões especiais, né? Dessas questões que precisam de um detalhe a mais, de um olhar diferente, para alcançar o objetivo de socialização, né? De você incluir essas pessoas dentro dos cenários aqui, que a gente vai até entrar no próximo. Eu vi um dado de que 85% dos adultos com autismo estão fora do mercado de trabalho. E aí eu vi também, doutor, uma reportagem falando, inclusive foi feita pelo senhor, que fala sobre as ilhas de capacidades, que essas crianças que têm autismo, elas possuem capacidades muito especiais com relação à matemática, física, capacidade de memória e memorizar, inclusive, enormes quantidades de informações. Pensando nisso, pensando nesse dado péssimo que a gente tem de que a maior parte, 85%, não está no mercado de trabalho. Como que a gente pode fazer com que essas capacidades consigam aí fazer parte do mercado de trabalho e as empresas olhar para essa situação como também uma capacidade produtiva? Quem primeiro, pai? Pode ser, pois não. Há um ano, eu fiz uma reportagem de capa para a revista Autismo também, aí junho do ano passado, que era exatamente o mercado de trabalho para pessoas com autismo. Não dá para dizer que toda pessoa com autismo tem uma habilidade extrema, né, e que é útil para o mercado de trabalho. Não dá para a gente dizer isso, senão a gente cria até um estereótipo e cria uma expectativa até em muitos pais de crianças com autismo que falam, nossa, o que meu filho vai fazer de espetacular, de excepcional, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu conheci um menininho de 5 anos que ele sabia tudo sobre comida de passarinho. E para a idade dele, ele era o chato da escola, né? Os outros coleguinhas falavam, lá vem ele falar de comida de passarinho. Mas ele sabia tudo. Talvez, com o passar dos anos, ele pode ser um expert em alimentação de pássaros, né? E saber muito, como é o caso, por exemplo, de uma das autistas mais famosas do mundo, que é a Temple Grandin, que despertou um interesse sobre manejo de gado, e hoje ela é doutora em manejo de gado, é uma sumidade no assunto, porque eles têm uma característica que é o hiperfoco. Então, eles focam num assunto e ali eles mergulham profundamente. Isso pode acontecer com alguns e pode não acontecer, então não dá para a gente criar essa expectativa, mas, de um modo geral, como o cérebro do autista trabalha de uma maneira muito diferente, ele às vezes tem habilidades e dons que acabam sendo muito úteis para o mercado de trabalho. Então, vou contar uma história rápida que aconteceu nessa reportagem que eu fiz no ano passado. Eu entrevistei um menino, o Eric, e ele estava fazendo um treinamento na Specialistern, que é uma empresa dinamarquesa que tem uma unidade aqui no Brasil, que treina autistas para o mercado de trabalho e tenta fazer esse match, esse encontro, essa combinação entre a pessoa que está sendo treinada e a empresa que quer contratar uma pessoa com autismo, é sensível à causa. Ele acabou sendo contratado por uma empresa que estava querendo simplesmente obedecer à lei de cotas, né, e ter uma pessoa com deficiência. Então, contratar um autista. Resumindo bem a história, em 2 meses de trabalho, ele foi o funcionário do mês, ganhou folga pela produtividade dele e a empresa quis contratar mais 7 ou 8 autistas. Por quê? Porque viram que a produtividade era fora do comum. Então, se a gente conseguir ter, por parte das empresas, esse olhar com sensibilidade
de incluir essas pessoas, não só essas pessoas ganham, mas as empresas ganham se você descobrir onde essas pessoas podem ser tão produtivas. Faz sentido, não faz, doutor Gadia? Não, certamente, né? Acho que colocasse muito bem, Paiva, né? Que é importante primeiro, né, a gente salientar que essas ilhas de capacidades, né, essas situações de extremas habilidades, elas na realidade elas são a minoria e não a maioria das situações dentro do autismo, né? Então, exatamente para não gerar uma expectativa, né? Agora, todo autista tem capacidades, todo autista tem habilidades, né? Então, da mesma maneira que nós temos que identificar as dificuldades, nós temos também que identificar as capacidades para que a gente possa trabalhar nelas e estimulá-las, né? Então, essa questão do emprego, né? Acho que é importante a gente identificar essas capacidades e direcionar essas pessoas para suas áreas de interesse. Acho que o Paiva usou ótimos exemplos, né? Excelentes exemplos, né? Eu quero dizer, ontem eu participei de uma live, né, com uma autista, a Jéssica, que a gente chama de Jessie Blue, que tem 26 anos, né? E ela tem um hiperfoco em história, né? Ela sabe tudo sobre a Imperatriz Sissi, da Áustria, e ela sabe tudo sobre a história da FEB. Ontem nós falamos 1 hora sobre a FEB, né? Então, vocês imaginem, né? Uma moça que tem essa capacidade, né? Ela certamente tem alguma posição no mercado de trabalho, seja como professora, seja como historiadora, seja como bibliotecária, né? Nós vamos encontrar para ela uma situação em que ela possa mostrar as suas capacidades, né? A Specialiterns está fazendo um trabalho fantástico aqui no Brasil, como o Paiva falou, né? Existe uma associação em Caxias do Sul que se chama Unitea, né? Que também está fazendo um trabalho fantástico em treinamento de adultos e na colocação desses adultos na indústria, né? Acho que uma coisa que aconteceu, né, Paiva e Fernando, né, é que até recentemente, apesar de haver a lei de cotas, né, do ponto de vista das indústrias, os autistas praticamente não estavam dentro dessa visão, né? As leis de cotas se aplicavam, de repente, mais a deficientes físicos, a deficientes auditivos, a deficientes visuais, mas as próprias indústrias não colocavam como dentro desse grupo, vamos dizer assim, né, de pessoas que se beneficiariam dessa lei, os autistas. Então, agora, recém, é que a gente está começando a ver isso, né? Mas a gente vê que em grandes companhias do mundo, né, por exemplo, né, a HP, né, nos Estados Unidos, ela tem um setor de engenharia de computação só formado por adultos autistas. Só. Né? E o que eles querem? Eles querem que essas pessoas trabalhem, como a gente diz, out of the box, fora da caixa, para criar novas tecnologias para sistemas de computação que as pessoas hoje em dia nem estão pensando, né? Então, o valor de que isso pode trazer de uma maneira positiva. Doutor Gadia, o senhor falou muito importante aí citar o trabalho do Unitea, que inclusive tem uma parceria com a revista Autismo, lá em Caxias do Sul, que eles estão fazendo exatamente isso, né? Conseguiram fazer e sensibilizar as indústrias, as empresas locais para abrirem os olhos para os autistas. Isso é muito importante, essa sensibilização. E é muito mais fácil, não é fácil, mas é mais fácil eu falar de um emprego para um autista leve. Só que há oportunidades e há maneiras da gente empregar todos os autistas do espectro se você pensar em emprego apoiado, por exemplo, que eu falo nisso nessa reportagem da edição de junho do ano passado. Muitas entidades estão fazendo isso, fazendo um emprego apoiado, né? E aí você tem realmente uma sensibilidade para você incluir as pessoas da sociedade. As pessoas com autismo não podem ser esquecidas no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode olhar, como o Dr. Gadia falou, com excelência. Não podemos olhar só para as dificuldades, porque dificuldades eu também tenho. A gente tem que olhar para as capacidades, né?
uma coisa muito curiosa, esse menino que foi empregado aí, que eu citei como exemplo, que foi empregado nessa empresa e acabou sendo funcionário do mês, quando foram dar o treinamento, falaram para os chefes, olha, você tem que ser claro nas ordens. Às vezes, muitos autistas não conseguem entender o que está nas entrelinhas ou duplo sentido. E essa ordem, esse treinamento, outros funcionários que não são autistas acharam isso ótimo, porque eles também ficavam confusos e perceberam uma melhoria nas diretrizes ao que seguir. Então, você vê que, às vezes, até algo que você pensa para a pessoa com autismo acaba beneficiando a todos. Sim, eu acho também, tem uma questão importante, eu acho que a gente tem uma legislação aqui no nosso país ainda muito recente. A gente tem a Lei 12.764, que é de 2012, né, que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com TEA. Então, é uma lei ainda muito recente. Inclusive, tem um artigo que reconhece as pessoas com esse transtorno como dentro da questão da deficiência. Por que eu estou falando isso? Porque as cotas realmente é para incluir essa parte da sociedade. Então, acho que existe também muita desinformação. As empresas também precisam se informar mais sobre a questão. E eu acho que o nosso papel aqui também é conscientizar, né? A gente falar sobre o assunto, tirar alguns mitos desse assunto e poder disseminar informação para que haja realmente, como o Paiva falou, inclusão. A gente não pode ter uma parte da sociedade fora desse ambiente social, né? Claro que não são todas as pessoas que conseguiriam, mas as pessoas que têm essas habilidades, eu vi até uma reportagem na revista que uma pessoa fala, olha, eu não sou uma pessoa portadora do autismo, ela fala o seguinte, eu não tenho capacidade de criatividade, mas eu tenho uma alta capacidade de reproduzir algo. Então, por que não utilizar essas capacidades como algo produtivo dentro da nossa economia, né? Para que a gente também consiga ampliar um pouco mais e introduzir essas pessoas no mercado de trabalho. Paiva, eu queria até... Fernanda, desculpe estar te interrompendo. Claro, por favor. Imagina. Um dado que eu acho que é importante, né? Até porque, né, o custo país em relação ao transtorno do espectro do autismo é altíssimo, né? Então, se nós pensarmos não somente do ponto de vista individual da pessoa, da família, mas como país, né? Se nós vamos pensar todo o custo relacionado aos cuidados de saúde, à educação, mas não somente isso, ao fato de que aquele adulto não vai ser um adulto que vai ser capaz de trabalhar, né? Capaz de prover, de gerar recursos, que os pais, muitas vezes, pelo menos um deles, deixa de trabalhar para cuidar dessa criança ou desse adulto, né? Então, o custo país, para vocês terem uma ideia, né? O custo país nos Estados Unidos por ano, só em transtorno do espectro do autismo, é 670 bilhões de dólares. E em 2025 vai ser 1 trilhão de dólares por ano, né? A gente não sabe realmente qual é o custo, a gente não sabe quase nada do autismo no Brasil, né? Mas a gente imagina que o custo é alto. Então, se nós pudermos colocar uma porcentagem desse grupo, dessa população, se tornando ativos do ponto de vista de trabalho, né? Isso, obviamente, vai ter um impacto positivo para todo o país. Verdade, verdade. Muito bem colocado, doutor. Teve também, agora, puxando um pouco sobre a prevalência do transtorno. Foram publicados agora em março deste ano, no Centro de Controle de Doenças e Prevenção do Governo, que a cada 56 crianças, uma criança tem autismo. Isso no panorama dos Estados Unidos, pensando que a pesquisa foi feita lá. E aí foi feito um dado muito importante, que existia uma diferença entre, biologicamente falando, ou seja, existia uma distinção entre casos de pessoas negras e pessoas brancas, e que poderia haver alguma conotação biológica dentro desse diagnóstico. Mas o último dado, ele demonstrou que os números foram quase idênticos entre pessoas negras e pessoas brancas, mostrando que etnias poderiam estar muito mais associadas à questão social e não biológica, exatamente por uma falta de acesso ao diagnóstico, né? E o tratamento, até como bem colocado pelo Dr. Carlos, que é um tratamento caro. Pensando em tudo isso, como é que a gente consegue pensar no cenário Brasil, que a gente não tem nem números oficiais? Eu estava tentando dar uma olhada, a gente tem dificuldade de ter esses números.
como é que a gente torna esse diagnóstico e consegue diminuir as dificuldades do panorama do diagnóstico e tratamento aqui no Brasil? Se o doutor Carlos puder começar. Sim, claro. Fernando, só queria não me esquecer de colocar isso também da questão anterior, né? Como tu bem colocaste das leis que existem no país, né? Nós também temos que lembrar, né, que o Brasil é signatário da Organização das Nações Unidas e que todas as leis ou as diretivas, né, a respeito do deficiente, né, determinadas pelas Nações Unidas, elas têm valor de lei constitucional no Brasil. Né? Então, não somente existem leis específicas como essa, mas ainda existe uma lei maior, teoricamente, né? Porque pelo o meu entendimento de leigo no assunto, né? Obviamente tu é especialista, né? É de que o Brasil, sendo signatário do tratado, né? Das Nações Unidas, isso se torna quase que equivalente a uma lei constitucional, né? A necessidade de fornecer intervenções adequadas para pessoas com deficiências físicas, né? Então, Sim, sim. queria complementar isso. Não, né? é importante isso, doutor, porque realmente o Brasil ele é signatário de algumas questões internacionais, sim. E muito bem colocado, porque nós temos, depois de... a gente vai falar de 2004 para cá, tá? Todos esses tratados internacionais, dependendo da votação, ele pode sim ter força de emenda constitucional. Então, existe sim esse panorama. Que a gente ainda está evoluindo como sociedade, né? O Brasil ele é signatário de várias também normas internacionais da OIT, e a gente vê a dificuldade que é para assegurar essas mesmas condições que a gente chama de direitos sociais básicos, né? Então, muito bem colocado, doutor. Toda razão. Bom, respondendo a tua pergunta, né, diretamente, especificamente, né, em primeiro lugar, né, quero te dizer assim, né, tu obviamente fez teu treino de casa, né? Tu está muito bem formado, né? Vou mandar meus residentes escutar essa live para eles aprenderem um pouco. Então, exatamente, né? Essa última a publicação do CDC, né? Ela foi muito importante. Né? Isso está relacionado a dados, na realidade, de 2016. Né, que foram analisados agora e publicados agora. Toda a população em idade de 8 anos de idade em escola pública nos Estados Unidos, né, que chegou a essa nova prevalência. E como tu bem colocaste, né, historicamente, todos os dados do CDC mostravam uma diferença muito grande entre a prevalência na população branca e na população negra e na população latina. Né? Nessa última publicação, essa diferença entre a população branca e a população negra basicamente deixou de existir do ponto de vista estatístico, mas ela ainda continua existindo de uma maneira muito significativa em relação à população latina. Né? Então, de novo, como tu bem colocaste, né, não é uma diferença biológica, é uma diferença na capacidade de ter acesso, né, precocemente à saúde, né, e a profissionais capacitados em fazer esse diagnóstico. Isso no Brasil, né, obviamente, existe mais, de uma maneira ainda mais clara, né, e nós sabemos que, de novo, como é que nós vamos poder interferir nisso de uma maneira positiva? Né? Com um treinamento mais adequado dos profissionais de saúde que estão saindo das universidades. Né? Não adianta somente os especialistas da área médica saberem fazer o diagnóstico, né? Porque, na realidade, no Brasil, existem regiões inteiras do país em que praticamente não existem especialistas, ou existe um especialista. Né? Então, o que nós precisamos é formar adequadamente os médicos de atenção primária, pediatras, médicos de família, para que possam fazer uma avaliação adequada, né, minimamente adequada, não necessariamente, obviamente, não do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, mas do diagnóstico de fatores de risco, que é isso que nós queremos realmente identificar. Fatores de risco para que nós possamos agir mais precocemente. Muito bom, muito bom. Paiva? Olha,
como você disse, nós não temos números no Brasil. O Dr. Gadia confirmou isso. E nós temos hoje no Brasil só um estudo piloto feito em 2011 em um bairro da cidade de Atibaia, que foi um estudo que era para ser um piloto para depois ser ampliado, né? E, infelizmente, ficou só nesse estudo piloto. E hoje a gente não tem a menor ideia de quantos autistas há no Brasil. O Marcos Mion, que aí talvez seja o ativista de maior visibilidade no Brasil, conseguiu aprovar junto ao governo que seja incluída essa pergunta no próximo censo, né? Que nós nem sabemos quando vai ser feito agora nessa situação toda. Se for feito, tem muita gente que se preocupa em pensar assim, nossa, mas e se esse número vier baixo? Esse número deve vir baixo, pela minha percepção pessoal, deve vir baixo, porque o Brasil certamente tem muito menos diagnósticos do que a realidade. E esse número vindo baixo vai prejudicar as políticas públicas? Eu entendo que não, porque se a gente olhar com inteligência para esse número baixo que vier, a gente vai pensar, o Brasil precisa de mais diagnóstico, precisa focar em ter diagnóstico, precisa muito de tratamento, precisa muito de escola, de trabalho, mas se eu não tenho diagnóstico, eu nem começo a tratar, porque eu não sei o que é, eu não sei o que aquela pessoa tem. Eu ouço diversos relatos de autistas adultos que receberam seus diagnósticos com 20, 30 anos de idade. Isso é muito comum, infelizmente, principalmente em mulheres. Há um subdiagnóstico, inclusive, em mulheres. Então, na verdade, esse número tem que mostrar para a gente o que o Brasil precisa fazer quando a gente tiver esse número. E aí a gente trabalhar com isso para ter mais políticas públicas e poder incluir e treinar os profissionais. Como o Dr. Gadia disse, infelizmente os profissionais não são bem treinados, né? Se a gente perguntar aí para os médicos pediatras, pergunte quantas aulas eles tiveram a respeito de autismo, né? Na sua residência, numa especialização. Infelizmente fala-se muito pouco. De novo, a gente depende do esforço pessoal da pessoa de ir atrás e não da formação dentro da grade curricular. Então, é muito importante a gente observar esses números e tentar ficar atento ao que temos no Brasil. Nada na ciência demonstrou que o autismo é mais prevalente em alguma raça, em alguma etnia ou em alguma região geográfica. Então, o que a gente assume hoje, o que a ONU e a Organização Mundial da Saúde assumem hoje, é que esse número é global, que não há essa diferenciação. Então, o que há é uma diferença de diagnóstico. Então, do mesmo jeito que a gente vê no passado os negros nos Estados Unidos, hoje os hispânicos nos Estados Unidos, eu diria que é o total da população brasileira quase, que não tem acesso a diagnóstico, que é complexo, não é simples. Você tem que procurar um médico, neuropediatra, um psiquiatra da infância e da adolescência, que vai conseguir ter essa percepção. E, de novo, Fernanda, colocando uma questão, né, especificamente para ti, né, como especialista na área, né, relativamente recentemente, né, se passou acredito que uma lei, né, a respeito da obrigatoriedade de se utilizar algum tipo de screening, de avaliação, né, de screening em crianças de até 18 meses de idade, né, para fazer exatamente uma avaliação da possibilidade de identificar atrasos no neurodesenvolvimento, né? Essa lei foi passada, né? Mas a implementação dela, na realidade, está sendo boicotada por uma série de interesses outros, né? Principalmente dentro da própria do ambiente de saúde pública no Brasil, né, em que, do ponto de vista de saúde mental, ainda existe uma percepção muito incorreta a respeito de quais são as causas do autismo, né? Ainda se pensa muito, de um ponto de vista psicoanalítico, né, que tende a culpar a mãe, né, e a interação ou a falta de interação da mãe com a criança como a causa do autismo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para os nossos colegas da área jurídica, né, estarem muito atentos para isso, que é uma direção, um posicionamento de tentar bloquear a aplicação dessa lei por outros interesses que não sejam o interesse da população. Sim, doutor Gadia,
infelizmente, esses profissionais estão em 1970 ainda, né? Eles estão numa máquina do tempo ali, parado em 1970, infelizmente, né? 1950, na verdade. Mais Gente, atrasado ainda. É assustador ouvir que o Brasil não tem um mapeamento dessa população. É assustador porque quando a gente não tem esses números, parte do princípio que é uma parte da população invisível, né? Como é que você implementa política adequada sem o número exato, sem saber do que nós estamos tratando, a quantidade, a importância do tema? Então, a gente tem esse mesmo problema em outros setores. A gente estava até conversando um dia desse sobre a questão racial, parece que a gente ainda está no discurso do Martin Luther King. A gente está tão atrasado nos aspectos sociais, e essa questão do boicote, até por conta desse tratamento mesmo, doutor, ser um tratamento caro, por isso que o judiciário nos ajuda muito. A gente fala muito que o STF tem tido um papel importantíssimo para a construção de direitos que já estão garantidos muitas vezes na Constituição, na legislação, só que a gente não consegue dar efetividade. Então, até fala, olha, o STF legisla. Não, a gente aplica, a gente tenta dar aplicabilidade ao que já existe. Então, a gente vê isso em muitos panoramas. É um problema realmente do cenário brasileiro aqui. Doutor... Posso só desculpe te interromper claro, de novo, mas uma coisa importante, claro. Né? Eu quero dizer que, inclusive, nós estamos participando de um grupo de trabalho da OAB, né, que vai lançar um livro, né, exatamente de orientação à comunidade em geral, mas também de orientação aos colegas do judiciário com informação científica a respeito do autismo, daquilo que está que está provado cientificamente, né, como terapias, e de uma revisão de todas as leis e de todas as ações que foram feitas no Brasil até hoje, dando esse subsídio para que se possa proporcionar o melhor auxílio possível para as crianças. Então, a OAB está se trabalhando nisso, né, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esse grupo de trabalho da OAB, que teve a preocupação de fazer exatamente isso. Doutor, nós repassaremos. Você sabe o nome, doutor, da pessoa que está organizando essa obra? Sim, eu já te passo essa informação. Ótimo, ótimo, porque a gente também lá na OAB, doutor, e aí realmente as comissões da OAB têm um papel fundamental aí, principalmente nas questões sociais, né? A gente tem comissão da mulher advogada, do estudante. Como é importante essa movimentação social em prol de assuntos sensíveis como esse, né? E trazer informação é conscientizar. A gente não consegue tratar o tema sem conhecê-lo, né? Muito da falta de acesso, de avanço nesses temas, parte também de um preconceito, né? O preconceito de enfrentar esse tema, que é um tema desconhecido. Então, eu prefiro ignorar, né? Doutor, eu queria puxar um tema que eu achei incrível numa entrevista que o senhor deu, falando sobre a necessidade de que o diagnóstico seja cada vez mais precoce. Doutor, realmente seria possível falar em prevenir o desenvolvimento do autismo? Né? Então, não, eu acho que isso é de suma importância, né? O que eu sempre falo na algumas das minhas palestras, né, é que no mundo, né, nós estamos caminhando para a prevenção do autismo. Né? E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Identificando fatores de risco. Né? Não vai ser possível nós fazermos um diagnóstico de autismo numa criança de 9 meses de idade, talvez nem de 12 meses de idade, porque o diagnóstico de autismo é e vai continuar sendo um diagnóstico clínico. Né? Mas nós podemos, com certeza, vamos poder, com certeza, utilizar biomarcadores para identificar fatores de risco, ou seja, aquela criança de 9 meses ou aquela criança de 12 meses tem um altíssimo risco de ter um transtorno do neurodesenvolvimento. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a intervir com essa criança de uma maneira intensiva e essa criança que aos 3 anos seria autista, não o será. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar, né, de grande otimismo, né, para o futuro, né, que se nós realmente conseguirmos identificar e aplicar essas intervenções
de identificação de fatores de risco, não de autismo, fatores de risco, né? Nós vamos poder prevenir, assim como nós podemos identificar fator de risco de hipertensão, identificar fator de risco de diabetes, e sabe-se lá quantas pessoas no mundo se beneficiaram por não desenvolverem a doença, apesar de terem uma predisposição genética. A mesma coisa nós podemos falar do autismo. Se nós identificarmos fator de risco precoce e pudermos agir precocemente, nós vamos sim poder prevenir que essa criança desenvolva autismo. Puxa, realmente é uma esperança, né, para quem lida com o tema, né, Paiva? Principalmente pensando na questão científica, é tudo que a gente precisa é ter realmente esperança para lidar com o tema, né? Sem dúvida nenhuma, para as pessoas que têm um comprometimento grande, e em sua maioria são questões sindrômicas, monogênicas, que sofrem com outras questões junto do autismo, né? Comorbidades, que são outras questões, outras condições de saúde associadas. É muito importante isso, né? Pessoas que têm, por exemplo, epilepsia associada ou deficiência intelectual associada, eu acho que esses vão ter um ganho muito, muito relevante, muito importante. As pessoas que têm um autismo leve, talvez até não tenham um ganho muito grande, né? Porque se a gente pensar bem, talvez a gente não tivesse nem aqui falando com essa tecnologia, nem tivesse chegado à luz se não fosse alguns autistas na história. Então, assim, de alguma maneira, até o autismo acaba contribuindo para alguns avanços com pessoas que são ali, como o Dr. Gadir citou antes, que pensam fora da caixa, né? Então, há dois lados dessa história muito importantes. A gente conseguir ficar ali, os mais comprometidos conseguirem identificar esse risco mais cedo para conseguir tratar isso mais cedo, ou até em algum dia evitar, sem dúvida nenhuma vai ser um ganho para eles. E para quem tem um autismo muito leve e que até vai ser um benefício, alguns relatam até que estuda-se mais, né? Há estudos que mostram que os anos de estudo para quem tem um autismo leve são até maiores, né? A média de anos de estudo. Porque são pessoas que acabam desenvolvendo aí realmente uma vida comum, mas com uma visão diferente, que às vezes o planeta precisa, né? Então, a gente tem dois lados aí, a gente conseguir juntar o melhor desses dois mundos, eu acho que a gente vai conseguir chegar num patamar de sociedade bem melhor. Legal, legal. A gente vai para a parte final, eu queria perguntar para o doutor Carlos algo específico e depois, Paiva, a gente vai falar bastante sobre a revista, tá? Na parte final agora. Perfeito. Doutor, o que a gente já tem desenvolvido de mais moderno de tratamento? Olha, o que tem de mais moderno no tratamento, né, são exatamente cada vez mais a confirmação do que funciona e o que não funciona. Tá? Não existe nada de fantástico que surgiu no último ano a respeito de tratamento, né, até porque a gente já sabe com clareza quais são as coisas que vão funcionar. Né? O que está acontecendo cada vez mais é comprovação, mais e mais estudos científicos mostrando o que funciona. Né? E o que funciona são intervenções do tipo comportamental, né? e intervenções de terapias de linguagem, de terapias que envolvem dificuldades sensoriais. Então, essa, vamos dizer assim, é a novidade que nunca acaba. Né? Por que é uma novidade que nunca acaba, Fernando? Porque, infelizmente, né, nós estamos vivendo num mundo, hoje em dia, numa época, né, em que a quantidade de informação é enorme, mas a qualidade de informação ela se tornou muito dissipada. Né? Existem milhares. Se nós pusermos no Google autismo cura, nós vamos encontrar milhares e milhares de sites que vendem cura do autismo. Né? E como hoje em dia, de novo, nós estamos numa situação no mundo inteiro, né, em que ciência e fake news se tornaram quase iguais. Né? Existe pessoas que querem vender a ideia de que, eu já ouvi até dizer, né, que eu tenho a minha ciência e o senhor tem a sua ciência. Ninguém tem a sua ciência. A ciência é a ciência. Né? E nós estamos, infelizmente,
aprendendo a alto custo, né, essa questão exatamente com a questão da pandemia, né? Quando nós escolhemos desacreditar na ciência, né, vai ter consequências a respeito disso, né? Então, o que existe de mais novo em termos de tratamento é cada vez mais a comprovação do que funciona, né, e a comprovação do que não funciona, né? Aliás, agora, em final de abril, saiu um relatório muito extenso nos Estados Unidos, reavaliando todos os tipos de terapias que existem, que são promulgadas para o autismo, e demonstrando claramente quais aquelas que têm comprovação científica e quais aquelas que não têm, né? Então, é nesse sentido. Claro que existem, né, para situações muito específicas, Fernando, né, nós vamos ter, num futuro próximo, né, graças ao trabalho de cientistas fantásticos, como, por exemplo, o Alisson Mootri, né, que é o nosso ídolo, né, brasileiro, né, nosso grande neurocientista brasileiro, né, nós vamos ter situações em que substâncias específicas, medicações específicas, vão poder ser utilizadas para normalização do funcionamento cerebral em certas síndromes específicas genéticas, né? Então, isso vai acontecer, eu diria, num futuro de médio prazo, né? Mas isso talvez não necessariamente vai afetar um número muito grande de crianças dentro do espectro, né? Mas isso é uma coisa fantástica, é quase ficção científica ocorrendo agora aos nossos, né? Então, essa é outra mensagem que eu queria deixar de otimismo, né? É que brasileiros no Brasil e no mundo inteiro estão fazendo pesquisa de altíssima qualidade, né? E nós precisamos fazer com que os recursos cheguem a esses pesquisadores para que a gente possa se beneficiar disso, né? Verdade, doutor. Acho que houve até uma... Antes de terminar a minha participação, eu queria dizer, né, apoiem a revista Autismo, né? Ela preenche uma lacuna, né, e ocupa um espaço que é absolutamente fundamental, absolutamente necessário no nosso país, na América Latina como um todo. Então, eu peço, por favor, a todos que estão nos escutando, né, que façam o possível para apoiar essa revista, porque sem ela nós vamos ficar com um grande buraco negro, né, que vai fazer muito falta para nós. Verdade, doutor, verdade. O doutor continua aqui com a gente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a revista, até para falar da importância da campanha que tem sido feita. Paiva, hoje a revista tem praticamente representatividade em todos os estados, a gente falou no início, são 20 mil exemplares por mês. Como a gente teve esse problema da pandemia, em junho, você até me colocou a par que foram 5 mil exemplares, né? A ideia é que a revista Exato. realmente continue pela importância de conteúdo, informação, de maneira gratuita, principalmente pensando em famílias que não têm acesso, né, a essas informações. Paiva, fala um pouquinho da revista, e aí se você quiser até dar continuidade nos recados, a questão acho que é um pouco uma questão que você vai colocar pontual, fica à vontade. Perfeito. Tá. A revista Autismo é mais do que uma revista, né? A gente tenta ser uma plataforma mesmo de informação jornalística a respeito de autismo. E aí temos várias ações online e offline, né? Na vida real e na vida virtual. Então, essa é a última edição da revista, tá? É a última edição da revista Autismo, edição de junho. Ela é trimestral, então ela é de junho, julho e agosto. E ela está totalmente gratuita para ser baixada no site da revista, é revistautismo.com.br. Você vai lá, você acha facilmente como baixar a revista. E ela também existe fisicamente, porque no Brasil, se a gente sair dos grandes centros, a gente tem mais da metade da população sem acesso à internet. E uma boa parte desses que tem acesso é só WhatsApp, que não dá nem para a gente contar, às vezes até uma desinformação. E tem a revista Autismo como sua fonte segura de informação, né? O Dr. Gadia falou aí, Alisson Mootri, olha lá, ele tem artigo aqui, né, falando dos últimos estudos a respeito de autismo para tratamento, por exemplo, né? A gente tenta estar realmente acompanhando o universo do autismo de uma maneira muito próxima, e é uma revista feita por pessoas com ligação com o autismo, né? Eu, que sou editor, tenho um filho com autismo. A pessoa que faz o design da revista, o nosso designer talentosíssimo, o Alexandre Beraldo, tem 2 primos com autismo. Nossa revisora, a Márcia, tem um filho com autismo. As ilustrações da revista
são feitas por autistas ou por irmãos de autistas. Enfim, a gente tenta realmente ter uma revista que é genuinamente vinda da comunidade e feita de uma maneira acessível, né? Com uma linguagem acessível. Por isso essa importância de a gente manter a revista viva e servindo a esse propósito de disseminar informação de qualidade de maneira gratuita. Então, quem assina a revista, também é possível assinar, paga somente o frete para receber na sua casa em papel. Ou pode simplesmente ir lá e baixar o PDF, a versão digital da revista. E a gente tem tido apoios significativos, muito importantes. O Dr. Gadia foi um que fez vídeo e falou sobre a campanha de doações, né? Marcos Mion, como eu já citei, sem dúvida nenhuma, é a pessoa, o ativista hoje pela causa com maior visibilidade no nosso país. Também fez um vídeo apoiando a revista. Aliás, ele mandou alguns recados para poder participar dessa live aqui, né? Eu queria até já pedir para a produção, a gente tem 3 vídeos aí que o Mion pediu para a gente colocar aqui, e eu gostaria que a gente pudesse ver essa mensagem que o Mion mandou. Claro, a gente consegue soltar o primeiro assim. vídeo? Claro, pai, vamos sim. Vamos lá. Espera aí. Só um minutinho, gente. Espera aí. Acho que está sem som. Está sem áudio, né? É. Mínima de 19 graus. Agora faz 27 graus e céu predominantemente nublado. Avisa aí, tá sem som. Ô, Reinaldo, você consegue colocar o som para nós? Enquanto a gente resolve o problema, deixa eu continuar falando aí. Quando soltar o vídeo com o áudio, a gente consegue ver o recado do Mion, né? Mas legal. É muito importante a gente entender que esse ativismo e essa participação da sociedade, que é feita pela revista, por vários colunistas, por pessoas que apoiam, que vão fazer a diferença para mudar esse universo do autismo, né? Então, por exemplo, a gente sabe aí que ter uma carteira de identificação para a pessoa com autismo é importante em muitos casos, né? E foi uma das coisas, por exemplo, que o Mion conseguiu aí aprovar junto ao governo, né? E a gente conseguir que o autista consiga se identificar e poder realmente se valer dos seus direitos. A gente estava falando de legislação, né? E a gente tem que tentar fazer esses direitos valerem, porque a gente já faz, os autistas já fazem parte de uma minoria, né? E se a gente ainda não consegue fazer esses direitos valerem, como a gente citou antes, apenas em 2012, no finalzinho de 2012, a gente conseguiu fazer com que os autistas tivessem os direitos que já estavam garantidos às pessoas com deficiência, né? Através da lei Berenice-Piana. Então, isso é uma conquista muito importante que a gente tem que fazer valer. Será que conseguiram arrumar? Acho que sim. Vamos ver. O Reinaldo, se não estiver passando o áudio, que não está constando aqui para nós, você pode colocar virado a tela do seu computador ou do seu celular e para a gente assistir o vídeo com o som. Carteira Nacional de Identificação do Autismo era um sonho particular meu. Depois que passei por algumas situações junto com meu filho, onde ele não pôde usufruir dos seus direitos, onde fomos vítimas de preconceito, de julgamento, eu fiquei com isso amarrado dentro de mim, querendo resolver de alguma forma. O autismo não tem cara. Não é como, por exemplo, o síndrome de Down, que fica bem evidente, ou alguma deficiência física. Então, os autistas sofrem muito pela ignorância das pessoas. As pessoas não saberem identificar e acharem que a pessoa está dando um migué, né? Sabe, está dando um somebody love para poder pegar a fila preferencial, por exemplo. A carteira de identificação da Lei Romeu Mion, ela acaba com isso, dá o poder do autista, literalmente dá uma carteirada em quem tiver
criando caso em quem não estiver acreditando que aquela pessoa é autista de fato. E ela traz um outro benefício muito importante para os autistas leves, porque hoje em dia você pode colocar no seu RG o CID de autismo, a identificação. Mas muitos autistas leves que estão inseridos no mercado de trabalho, eles não querem ter a marca do autismo, por questões de acharem que não são levados tão a sério, de perderem oportunidades de emprego. O preconceito existe, gente, não tem como a gente negar. Então, com a carteirinha da Lei Romeu Mion, ele consegue ter a carteirinha que identifica ele como autista e o RG sem nenhuma identificação. Assim, ele consegue usar a carteirinha quando ele vai usufruir dos seus direitos e consegue mostrar o RG sem nenhuma referência ao autismo. Eu tenho muito orgulho da Lei Romeu Mion e da carteirinha. Eu acho que ela vai ajudar muita gente, principalmente as pessoas que não têm como lutar ou não sabem usar a sua voz e simplesmente aceitam quando as pessoas mandam sair da fila especial. O símbolo do autismo também é uma grande conquista. Esse está sendo colocado já em larga escala pelo país inteiro. E a carteirinha, quando estiver efetiva no país, tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente. Aí o primeiro recado do Mion, eu achei excelente esse argumento, essa abordagem, né, de que realmente você pode não querer ter no seu RG a marca de que você tem autismo, né, que já tem uma lei federal que já garante que você possa ter essa descrição no seu RG, mas isso pode gerar preconceito, sem dúvida nenhuma, para a gente conseguir ter acesso aos direitos, não é, Fernanda? Sim, sem dúvida. É uma lei super recente, agora de 2020, 13.977. A ideia é tirar toda a burocracia e facilitar o acesso, né, Paiva? Tudo Exatamente. Que ajuda a acessar os ambientes, os atendimentos, são super necessários. E o engajamento da sociedade como um todo e a participação de pessoas que têm mais expressividade no ambiente público ajuda a gente a conseguir esses ganhos de maneira mais efetiva. O Paiva, esses vídeos foram enviados para a revista, né? Eu acho que tem mais um Exatamente. Vídeo, é isso? Isso, tem mais um vídeo, que é um recado super importante também a respeito da informação a respeito de autismo, né? Nós falamos de preconceito e eu acho que a única forma de mudar o preconceito é com informação, né? Por isso a missão da revista de levar informação para todos, de graça, né? Então acho que seria muito legal se a gente ouvisse esse outro recado que o Mion mandou para a gente aqui, falando da importância da informação de qualidade a respeito de autismo. A divulgação de informações sobre autismo é de suma importância. Nós vivemos num país onde, infelizmente, a educação e a informação não chegam a todos os brasileiros. Uma das coisas que eu percebi desde muito cedo, quando eu comecei a falar sobre autismo e a levantar a bandeira do autismo, foram recados de pessoas. E aí eu não estou falando de centenas, não. Eu estou falando de centenas de milhares de recados de pessoas muito felizes porque finalmente entenderam o que seus filhos tinham, ou como seus filhos eram, o que era aquilo que ela não conseguia, normalmente a mãe, né, não conseguia colocar nome, não conseguia entender, ninguém conseguia diagnosticar. É ilusão achar que a informação chega no país inteiro. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, essa loucura toda, onde o governo tem muitas preocupações, as deficiências pré-existentes, as dificuldades pré-existentes ao coronavírus, elas continuam, elas não pararam de existir, mas perderam muita atenção. Por isso, cada um que luta por uma causa específica, assim como eu luto pelo autismo, tem que arregaçar a manga e tem que falar. Não pode parar de falar, não pode parar de batalhar nunca. Por isso a informação é deveras importante. E aí eu quero até te parabenizar, né, Fernanda, pela iniciativa de hoje, porque o que você está fazendo hoje é abrindo espaço para a informação a respeito de autismo chegar mais longe. E é isso que faz a diferença. Eu acho que é isso que vai ser transformador na nossa sociedade. Muito importante isso. Acho que faz parte da responsabilidade social de todos nós, né? Abrir espaços para que as pessoas certas ocupem os espaços que lhes pertencem, né? Então, a gente tem que abrir caminhos. Eu falo que a gente tem um papel de facilitador, facilitar esses acessos. Eu acho que tem mais um vídeo, né, que o Mion mandou para a revista, falando da campanha. Tem um último vídeo que eu tenho que agradecer demais, o Mion, a equipe de produção dele. É uma generosidade enorme de falar da campanha da revista para fazer doações
E aí tem um recadinho que ninguém melhor que o Mion para falar para a gente. Mais um pedido para vocês hoje, um pedido muito especial. A revista Autismo, uma revista que dissemina informação de qualidade sobre o autismo, principalmente para as famílias por todo o Brasil que não tem acesso às redes sociais, não tem acesso à informação digital. É uma revista muito legal, eu já fiz a capa da revista, já participei. Ela é focada totalmente em autismo e ela está precisando de ajuda. Com o Covid-19, perdeu vários patrocinadores, todo mundo sabe que está difícil de manter as coisas como elas eram antes. Então, se você puder ajudar a manter esse projeto vivo, passa o dedo para cima, que eu vou te mandar direto para a vaquinha que eles organizaram, tá? Para ajudar. Eu vou ajudar e quem puder, por favor, faça o mesmo, tá? Porque é um projeto muito bacana mesmo. A revista Autismo é muito legal. Não tem preço ver atitudes como essa, né, Fernanda? Sim, e Paiva, eu queria até que a gente disseminasse essa informação, se você puder colocar aqui no nosso bate-papo o link, a informação, como é que a pessoa pode doar, mas eu já vi que no site, logo que você entra no site da revista, você consegue fazer a doação, tá lá na primeira página. Eu já fiz a minha, sei que o escritório aqui já participou efetivamente para ajudar. E aí, Paiva, eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, agradecer a participação do Dr. Carlos, a sua participação. Sei que a agenda de vocês é super corrida. Aqui nós trouxemos informações, na minha opinião, brilhantes. Adorei a exposição de vocês. Sempre a gente aprende. Eu aprendi muito aqui com vocês. Quero agradecer imensamente. Espero que a gente consiga manter esse assunto, falar sobre esse assunto em outros espaços. O que eu puder ajudar, principalmente na parte da OAB, conte comigo. A gente faz todo esse papel social. E, por fim, eu queria agradecer, claro, ao escritório que proporcionou que a gente estivesse aqui falando sobre isso. A gente tem um engajamento sobre esses assuntos sociais. A gente tem um comitê de diversidade e responsabilidade social, onde a gente realmente trabalha de maneira efetiva, inclusive no anonimato, porque eu acho que o trabalho social ele também exige esse anonimato. Então, quero agradecer ao Dr. Marco, ao Dr. Ricardo, à doutora Ana. Sei da preocupação deles com o papel social que o escritório tem. E agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Espero que cada um aqui tenha aprendido alguma coisa, alguma informação que possa levar para a sua rotina. E obrigada mais uma vez a todos. Fernanda, bom dia. Posso dar só um último recado? Claro, por Posso favor. dar um último recado só? Então, assim, o site é revistautismo.com.br. O Centro Neurodays está fazendo um bazar em prol da revista, então é só ir no Instagram, @Centro Neurodays, que é um centro de avaliação neuropsicológica, que cobra conforme a renda das famílias, um trabalho espetacular deles também. Lembrar as pessoas que a gente está construindo uma grande rede social voltada para o autismo, que é a Tismo.me. Você pode ir no site tismo.me, e agradecer muito, muito, muito a todos, ao Mion e à produção dele, que enviou os vídeos para a revista Autismo, para eu poder exibir aqui nesse evento de vocês. Agradecer a você, Fernanda, em particular, e Dr. Gadia, que está ao seu lado. Olha, 2 monstros, né? Eu mostrando vídeos do Mion e ao lado do Carlos Gadia, eu não podia estar em companhia melhor com a mediação da Fernanda ainda. Então, eu quero muito, muito agradecer e dizer que a revista Autismo está inteira à disposição. O site tem um monte de informação importante. Quem quiser, acesse lá, que tem todas as edições da revista podem ser baixadas lá. Eu queria, só fazendo uma última observação, agradecer a Vocar, a Alessandra e ao Luiz, que também ajudaram na organização aqui do evento. Desejar uma boa sexta-feira para todos e muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Marco. Obrigado a vocês. Abraço, pai. Abraço a todos. Até mais. Tchau.